Olá, pessoal! Hoje estamos aqui em mais um episódio do Contrafluxo. Nós vamos falar sobre um tema super necessário e importante, mas que muitas vezes é negligenciado, que é a maternidade. Como se dá a transformação da mulher em mãe a partir do momento que ela começa a gerar aquele ser. Primeiro, eu gostaria de pedir para vocês compartilharem, comentarem, curtirem. Deixem muitos likes aí, porque assim a gente pode trazer mais episódios sobre a maternidade, né? Sobre temas relacionados. E queria me apresentar, eu sou Sofia Broder, fui convidada para estar aqui hoje no Contrafluxo e estou muito feliz porque a maternidade é muito presente na minha vida. Eu sou mãe de Maria, Maria tem 2 anos e 7 meses, me tornei mãe muito jovem, com 20 anos, então é algo que é muito presente. E trouxe uma pessoa muito especial hoje para a gente poder conversar sobre o maternar. Ela foi minha professora, supervisora, orientadora, coordenadora na faculdade. E é isso, Ana Paula, ela é mãe de Amanda. Amanda atualmente tem 20 anos. 20 anos. Então, a gente tem muita coisa legal para trazer aí para vocês. Oi, Sophie. Primeiro eu queria te agradecer a lembrança, o cuidado de você ter me ligado para a gente trocar essa ideia, porque a maternidade é um elemento que atravessa a minha vida, Sim. né? Em que pese eu não ter sido mãe tão jovem quanto você, Verdade. mas eu fui uma mãe solteira, dita solteira pela sociedade, Sim, e enfrentei todos esses desafios, né? Dessa sobrecarga que a sociedade coloca sobre a gente, de que a gente tem que dar conta. sim. Tem uma coisa que eu costumo dizer, não sei se eu já te falei isso, mas eu costumo dizer muito que o filho é da mãe. Para essa Sim, sociedade, como ela se configura, o filho é da mãe. exato. Então, assim, a gente estava brincando aqui antes da gente começar, e eu perguntei por Maria. Sim. Então, essa é uma pergunta que a gente enfrenta quando a gente está sozinha, se divertindo, ou descansando, ou viajando. Sempre tem alguém para chegar e perguntar: cadê a Amanda? Exato. Como se você não pudesse ser uma pessoa com profissão, com Sim. amigos, com namorado, marido, enfim. Isso realmente é algo muito frequente, né? Quando as pessoas me veem, é automático. Cadê Maria? Então, a Exato. gente meio que perde um pouco esse lugar. Não que seja ruim, mas a gente também quer ser vista, então é um pouco difícil de lidar. Uma coisa que me veio muito agora forte Uhum, foi uhum. que, quando Maria nasceu especificamente, eu me senti não vista, sabe? É, Isso é difícil. essa é uma questão muito complicada, né? Depois que eu me tornei psicóloga, sempre que eu acompanhei gestantes, eu sempre me preocupava com essa mãe, porque a gente se torna mãe de, a gente perde até o Exatamente. nosso nome, né? Então a gente não Verdade. é mais Ana Paula ou Sofia, nós somos mães de Maria, mães de Sempre. Amanda. Então, e a sociedade vê dessa forma. Os pais, cada um segue em sua vida, Exatamente. continuam sua vida profissional, né? Continuam sua vida pessoal. Mas a gente precisa se enquadrar nessa agenda Sim. e a gente precisa, de certa forma, responder a essa sociedade que espera que a gente abra mão da gente, abra mão de quem a gente é, abra mão Verdade. da nossa subjetividade em prol de um pedaço da gente. É um pedaço importante, Com certeza. mas é um pedaço. Porque a gente, né, continua sendo mulher, profissional, estudante, pessoa, sujeito Sim. e mãe. Mas a sociedade não. Uma vez que você gesta, e ainda tem isso. É uma sociedade que gira a maternidade em torno da gestação. Sim. Você é mãe, tão logo você consiga gerar um sujeito. Sim. Pronto, você já é mãe. E aí vem todas aquelas questões, né, que a gente não vai trazer aqui. Mas uma vez constatado que o sujeito está no seu ventre, Sim. você se torna mãe automaticamente. E Exatamente. automaticamente você tem que abrir mão das coisas. Sim. Verdade. A gente estava falando, antes de começar a gravar, Aham, sobre o livro, né, que nós lemos, que é o Manifesto Antimaternalista, de Vera isso, Iaconelli, isso. e onde ela traz essa questão sobre o instinto materno. E Uhum, aí, indo um pouco mais a fundo, Elizabeth Badinter, ela fala sobre, em um livro que ela tem sobre o mito do amor materno, uhum. sobre isso, justamente, a maternidade, ela não nasce junto com aquela criança. A gente não se torna mãe porque a gente não tem aquele amor incondicional, Isso, porque a gente teve aquele filho. exato. Até é toda uma construção, uma criação de hábitos, de rotina. Então, é a partir dali que a gente aprende a amar aquela pessoa. Uhum, Eu acho que é muito mais pressão da sociedade que a gente tem que amar o nosso filho quando ele está na barriga. A gente uhum. já ama, justamente por ser algo já, sabe? A gente vem aprendendo que isso faz parte do Sim, pacote. sim, Então, a maternidade ela é compulsória. sim. Então, quando você se torna mulher, já se imprime esse tipo de
perspectiva ou Exato. de finalidade na existência da mulher. Sim. Então, a mulher existe para ser mãe. Inclusive, as mulheres que escolhem não serem mães são profundamente criticadas e cobradas socialmente porque fazem essa escolha, né? Exatamente. Que é uma escolha natural, fluida, né? Então, e é necessário dar o direito a essa mulher de ser mãe, de escolher a forma de maternar, porque ainda tem isso, existem aquelas mulheres que escolhem maternar através de outros veículos, como a adoção, por exemplo, mas essas mulheres são questionadas. Sim. Mas se a mulher adota é porque ela tem algum problema, Exato. né? Então a gente vê esse tipo de questões. E a mulher, mesmo muito novinha, eu não sei como é você, mas eu cheguei já a cobrar essas coisas à Amanda, depois me recriminei, né? Porque Sim. cobra o neto. Sim. Como se pelo fato dela ser mulher, necessariamente, Ela tivesse que ter um filho. tivesse que ter um filho para Exato. me dar um neto. Sim, É assim que a sociedade lê a gente, isso é né? verdade. Então a gente fica presa nessa maternidade compulsória. Eu não vejo outra palavra para a gente trazer. Sim, Sem com certeza. contar, Sophie, o que você passa e o que eu passei muito na minha vida. Agora eu não passo mais porque a Amanda já tem 20 anos, mas você ainda tem muito chão pela frente com Exatamente. Maria. Que é, se você encontrar alguém na balada, as pessoas vão perguntar, com quem que você deixou Maria? Exatamente. Né? Eu acho que pro pai esse lugar é diferente. Acho que é mais fácil. Completamente. Até a nossa estrutura, quando a gente se torna mãe, a gente meio que perde o nosso lugar, porque a gente precisa se deixar um pouco de lado para poder viver a vida de outra pessoa. Isso. Eu tava vendo um trecho no YouTube, Uhum. um corte, no caso, de uma moça que ela tava falando justamente isso, da maternidade, de que ela ama muito o filho, mas ela não ama Uhum. ser mãe. E a partir do momento que ela engravidou solteira, e as pessoas questionavam, poxa, e aí, cadê o pai? Ela falava, Isso. eu não sou casada. Ah, poxa, terminou? Foi. Não, eu não cheguei nem a ter um relacionamento. Isso. Então, realmente é algo difícil construir, porque a gente precisa abdicar de muita coisa. Porque o filho, muita gente fala, eu concordo, o filho ele é da mãe. Quem vai ter que, sabe, deixar tudo de lado de última hora pra Mas poder esse resolver tem é a que mãe. é que não precisaria de existir, né? Exato. Esse tem que é que não devia Sim. existir. Porque, na verdade, aquele ser, ele é fruto de um casal ou da escolha de pessoas Sim. que ambas deveriam ser responsabilizadas, inclusive socialmente, Com certeza. né? Por que que a mãe que tem que amamentar? O bebê pode tomar mamadeira? Sim. Nada contra o aleitamento materno, minha gente. Aleitamento materno é importante para Super. criança até 6 meses, né? Tem mamães que Sim. fazem o aleitamento até 1 ano. É super importante. Mas por que que esse leite não pode ser tirado e o pai não pode, né? Exato. Amamentar essa criança na mamadeira ou em outras Sim. possibilidades? Muitas mulheres, por exemplo, não têm leite. Eu não tive leite materno, Sim. então outras pessoas puderam amamentar a Amanda. Mas a mulher que, por exemplo, dá de mamar, é uma mulher sobrecarregada, é uma mulher Exato. que não dorme. Exatamente. Então, assim, e a sociedade entende que tem que ser assim. E se você reclamar e dizer, olha, eu tô cansada, ai, que bebê chato. Você não é Não mãe? pode. Você não pode. De jeito nenhum. Você não pode ficar irritada, você não pode ficar chateada. Não pode. E isso é complexo. Acho que quando Maria nasceu, que eu me vi naquela situação de ter que mudar toda uma vida pra, sabe, construir a vida de alguém. Até a gente se acostumar, é muito tempo, leva muito tempo, é muito difícil. Dizem que, acho que após os 2 anos, que a mulher começa a voltar a se sentir um pouco do que ela era. Não que vá voltar, né? Porque a gente nunca volta a ser o que era antes. Eu li um artigo que dizia que o nosso corpo volta a ser o que era antes de engravidar 5 anos depois. Sério? 5 anos depois. E eu, né, nesses anos de psicóloga, Sim. já atendi mulheres que voltaram a dormir depois do 5º ano do 2º filho. Tá vendo? Com privação de sono, É muito metade difícil. de você já se foi. Exatamente. Sabe? Então, assim, e você não tem a quem pedir. Muitas dessas mulheres não têm rede de apoio, né? A rede de apoio negocia com você, aí eu fico com o bebê ou com a criança Caso se, você... né? Exato. Se desse jeito ou se Sim. dessa forma. É toda uma organização e a gente às vezes se sente até mal, porque a gente depende dos outros pra Exato. poder, sabe, fazer as coisas. Então a gente tem que Exato. pedir, a gente tem que moldar toda aquela rotina diante daquela criança. Enfim, é isso, é complexo. E você sabe uma mas... coisa que me atravessa profundamente, é que quando o pai faz o mínimo, cara, a sociedade acha que ele é um herói. Exatamente. Ah, ele é um sucesso. Sim.
a gente se acaba, as mulheres de uma forma geral se acabam respondendo a essa sociedade machista, misógina, e quando o homem ele tenta fazer um movimento mínimo que seja, ele é reverenciado. Sim. Então eu acho, sabe, Sophie, que essa temática que você traz, que é incrível, que é cheia de nuances e que com certeza as pessoas vão clicar, vão pedir, vão solicitar muito mais, passa pela discussão de gênero, dos papéis de gênero. Sim. Né, que é essa construção social que vai colocar a mulher no lugar de determinados papéis, em determinados quadradinhos, e vai colocar o homem em outros quadradinhos. Sim. E a maternidade é inegavelmente um pertencimento feminino. E aí a gente vai buscar na história, né? Enfim, o próprio livro, inclusive, eu indico super a leitura do Manifesto Antimaternalista, Muito que ela bom. vai trazendo toda uma questão sócio-histórica, cultural mesmo, de como a mulher chegou nesse lugar de ter a maternidade compulsória quase que obrigatória mesmo. Sim. Né? Então, eu acho que passa por essa leitura do gênero, né? De que aquela coisa que a gente começou falando, o filho é da mãe. Sim. Diante dessa sociedade. Né? Exatamente. Graças a Deus que hoje você tem, quando você pode, porque eu fico pensando nas mulheres que não têm não condição podem. financeira, mas quando você pode, você tem uma escola de tempo integral que ajuda muito. Sim. Mas essa escola, ela entra de férias, né? Então, assim, é super complicado. Né? Eu tenho uma enteada e eu sou avó, né? Avó de Noah, Sim, né? sim. E Mila passou por isso esses dias, assim. Ela precisou fazer uma viagem a trabalho, Noah estava de férias, e cadê a rede de apoio? Imagina. Aí a gente ficou com Noah, mas ela fica assim, se não tiver alguém, ela não pode, faz. não tem. Exatamente. Ela não tem. Ou tem alguém para estar com aquela criança, ou você não faz. Não faz. Não faz. Exatamente. E aí a gente está falando de trabalho, mas eu estou falando do autocuidado. Se você não tiver uma pessoa para ficar com Maria, é difícil você fazer a unha. Exatamente. E eu acho que esses mínimos, né, autocuidados, a gente já sente a diferença dentro da nossa rotina. O que é importante. A mãe precisa também de um respiro. A gente precisa ter tempo de qualidade com nossos filhos, mas a gente também precisa ter tempo de qualidade sozinha. Sim. É necessário, nem que seja algumas poucas horas para poder dar uma volta, fazer algo diferente, é importante. Ou não fazer nada. Ou não Sophie. fazer nada. Do jeito que a coisa vai, Sim. a gente não pode ficar sem fazer nada. E a gente se culpa e se cobra por isso. E todas as vezes, meu filho tá em algum lugar que eu não sei quem, então eu tenho que fazer algo, Sim. eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que, enfim. Tem alguma coisa para fazer. E aí você trouxe uma palavra mágica. Eu digo que toda vez que a gente, né, nasce enquanto mãe, vem uma caixinha que é a caixinha da culpa. Sim. Tudo a gente bebe nessa água da culpa, né, Nasce Sophie? uma mãe, nasce uma culpa, é o que Nasce dizem. uma mãe, exatamente. E é verdade. Sim. Então, se você deixa o bebê para trabalhar, ou para passear, ou para dormir, meu Deus, como é que eu tô aqui e não tô com meu filho? Como é que eu tô Exato. aqui e não tô fazendo isso? E aí, isso domina. Exatamente. Que é uma perspectiva, um ingrediente também social, né? Tô meio repetitiva aqui, mas eu tô nessa bandeira. Não, mas você tá certo, a gente tem que tocar nesse ponto. Se coloca a culpa, Sim. você tem que ir, aquele tem que ir que você trouxe, né? E se você não conseguir esse tem que ir, pronto, aí se a criança ficou, né, doente, você não cuidou, você, né, não fez o asseio, enfim. Isso vai gerando ansiedade. Eu acho que uma pauta muito forte na minha vida, até em terapia mesmo, é como integrar essas polaridades de mãe e mulher. Eu fico muito, pra mim, ainda é um pouco difícil, porque quando eu tô muito tempo com Maria, eu sinto que, ai meu Deus, aquele é o meu lugar. Eu sou só mãe, não tenho juventude, não preciso de mais nada. E aí, quando Maria, por exemplo, vai pra casa do pai, eu tiro um final de semana pra poder ir pra uma festa, ser jovem mesmo. E aí, no Ter a outro idade dia, que você tem. exatamente. No outro dia eu fico me sentindo mal. Eu fico, meu Deus do céu, mas eu tenho tempo limitado pra poder viver aquilo. Será que eu vou viver isso de novo? Será que eu não preciso viver isso mais por eu ter me tornado mãe? Como é que eu faço pra integrar isso, entendeu? Então, na minha cabeça, ainda é muito difícil. É como se eu não conseguisse equilibrar as coisas. E isso é importante ser falado, porque a maternidade também é muito solitária. Demais. Então, principalmente na juventude, a gente não tem muito com quem conversar sobre. É verdade. E aí tem um ponto que eu acho que é bacana compartilhar com você, Sophie, que é assim, quando a Amanda era pequenininha, eu conversava com ela de uma forma que ela entendesse. Sim. Que ela era uma parte importante da minha vida, a mais importante. Mas Claro. eu tinha que namorar,
Eu tinha que Sim. estudar, eu tinha que trabalhar, eu tinha outras partes de mim. E foi logo quando eu comecei, né, na faculdade de psicologia e tal. Eu já tinha a Amanda, mas ela era muito pequena, ela devia ter a idade. Maria tá com que idade hoje? 2 anos e 7 É, meses. Amanda, eu acho que tinha 3 para 4, mais ou menos, Sim. quando a gente começou a conversar, porque ela questionava às vezes, né? Para onde é que você vai, o que você vai fazer e tal. E aí eu explicava para ela. Então eu acho que de certa forma A é até uma sinceridade é dica. importante. Muito. Para as crianças, principalmente, porque elas se sentem mais seguras. E dentro, obviamente, do que elas conseguem entender. Sim. E da forma como elas conseguem entender. Então eu Exato. me lembro desse papo que eu tive com ela, que eu disse, olha, você é a parte mais importante da vida da mamãe. Mas a mamãe tem outras partes da vida dela. Então a mamãe vai estudar, a mamãe é estudante, a mamãe trabalha, a mamãe tem amigos, a mamãe namora. Então, porque eu nunca tive assim uma relação com a mãe com o pai de Amanda. Sim. Então, desde muito pequenininha sou eu e ela. Então eu tive que explicar para ela essas coisas, né, para ela poder entender que eu estava com ela, obviamente que das vezes poucas e raras que eu me dei o direito de estar sem ela, Sim. né, garantindo que São ela poucas. tivesse cuidada, Sim, claro. orientada, suportada, etc e tal. Perfeito. Mas sempre conversando com a criança Sim. e explicando, porque ela precisa entender, porque essa é a configuração da família que ela tem, sabe? Exatamente. Eu sou muito adepta de das mães conversarem para as crianças entenderem também as necessidades dela, né? Exatamente. Então, Maria já pode, por exemplo, quando ela acordar aqui e ver a mamãe dormindo, esperar um pouquinho para a mamãe dormir um Sim. pouquinho mais, Sim. porque a mamãe está cansada e fica lá, não sei se ela dorme na cama, no berço, enfim. Sim. Mas fica lá quietinha. Era como um pouco eu fazia com a Amanda. Deixa a mamãe dormir mais 5 minutinhos, porque a mamãe tá cansada. E ela ficava, Sim. né? É necessária essa troca. Eu acho que quando a criança, ela ainda é muito pequena, é um pouco difícil no começo. E aí isso recai sobre o que a gente sente. Em relação à Isso, culpa, você falou perfeito. que você fazia faculdade ainda enquanto Fazia. teve Amanda. E eu Isso, também peguei toda isso, essa parte, né? Formei isso, agora, então Maria estava presente já dentro da minha isso, faculdade. Então isso. muitas vezes eu precisava sair muito cedo e depois da faculdade trabalhar e só chegar em casa mais tarde. Então a gente se sente mal, né? Demais, A gente pensa, meu Deus, demais. eu não tô dando tempo de qualidade para aquela criança. Amanhã eu vou ter que fazer a mesma coisa de novo. E aí eu sou uma mãe ruim por isso? Não, você apenas está inserido numa sociedade que não tem sua sensibilidade para te dar o suporte que você precisa para ser a mãe que você gostaria. Verdade. E aí, entre a mãe que você gostaria e a mãe que você consegue, não tem o que fazer, você tem que ser a mãe que você consegue. Se você dá Porque se conta. a sociedade tivesse um olhar mais flexível Sim. e mais sensível para essas mulheres, as coisas seriam mais fáceis para as mulheres e para as crianças. Com certeza. As famílias entenderiam de outra forma, né? Porque as famílias fazem parte dessa sociedade e, portanto, Sim, reverberam e reproduzem esses valores. exatamente. Então, se a família pudesse enxergar essa mulher que engravidou, sabe-se lá Deus, enfim, não vem ao caso nesse momento, mas o fato é que essa mulher está grávida e desse o suporte e não castigasse, porque às vezes eu tenho a sensação de que as famílias um pouco castigam, assim, sabe? Sim. Você engravidou, então agora Você vai ter você que vai ter cuidar, que se virar. cuidar. Não vou ficar, você tem que trabalhar, você Sim. tem que cuidar da criança. E esquecem que essa mãe é uma pessoa Sim. que É. colapsa, que adoece, depressão, ansiedade, enfim. Eu acho que rede de apoio é fundamental, é necessária. Acho que Uhum. quem tá dentro da rede de apoio tem que ter esse olhar de compaixão, sabe? De Isso, cuidado com a mãe, com a mãe. principalmente, porque a mãe Perfeito. precisa viver aquela vida. Ela Sim, precisa se reinserir na sociedade, porque a gente sim. muda a vida toda por conta do filho, mas a gente também precisa ser a gente, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ter mais cuidado nesse olhar da rede de apoio. Uhum. Justamente, eu sempre brinco, né? Não sei como vai ser futuramente, mas eu falo, quando Maria tiver ou um filho, que eu tiver um neto, eu vou ficar pra ela sair, pra ela fazer o que ela quiser, porque eu sei como é que eu me sinto, sabe? De precisar e às vezes não ter quem possa. Dependendo do dia, dependendo da rotina e Eu tal. faço votos de quando Maria chegar nesse momento, Daqui a a muitos sociedade anos. seja outra, Sim. as coisas sejam revistas Sim, e o parceiro, o pai que Maria exatamente. escolheu, né, que aconteceu na vida da Maria, dê outro nível de suporte, Perfeito. sabe? Tenha outro nível de presença. Porque não é só sobre pagar a pensão, não é só. É sobre estar perto, é sobre você dizer: Exatamente. olha, hoje você fica porque eu vou trabalhar, amanhã eu fico porque você vai trabalhar. É sobre construção de parceria. E a compreensão da sociedade de que o homem que cuida, o homem que amamenta, o homem que dá suporte, e aí eu estou falando
das várias possibilidades do Sim. ser homem, possam dar esse suporte. Ou parceiros, vamos Exato. dizer assim, né? Possam, de fato, exercer esse papel sem que isso seja enaltecido como um grande feito ou Sim, desmoralizado como se não fosse função, que não exatamente. fosse papel. Eu acho. Deveria ser igualitário, né? Pois é. E aí, de novo, a gente volta para a compreensão social dos Sim, papéis de gênero, exato. né? Então, dentro desses papéis de gênero, tá essa coisa do cuidar. E aí a gente pode remeter também, Sophie, aí na compreensão de gênero, naquela coisa do que é brinquedo de menina e do que é brinquedo de menino. Sim, Porque o menino, ele não recebe uma bonequinha para cuidar, ele não aprende a cuidar. exatamente. Porque ele não pode, socialmente, isso não é brinquedo de menino. E aí ele se constitui sujeito, se constitui homem, sem ter a noção de que ele pode fazer isso, e de que ele sabe fazer isso, Sim. ou de que ele pode aprender a fazer isso. Bem como a mulher no sentido oposto. Sim, Né? A gente acaba presenteando as nossas filhas com bonecas. com bonecas e ensinando que esse papel é dela. Exato. Né? E aí ela também vai aprendendo, e aí vem a culpa da gente. Porque se a gente aprendeu a vida inteira que essa função é É nossa, nossa. e se a gente não realiza como todo mundo espera, Sim. aí o olhar do grande outro vem e joga a culpa na cara da gente. Julgamento, exatamente. Perfeito. Enfim, né? Papo tá ótimo, mas queria que você deixasse uma reflexão para as mães agora, né? Para as mulheres que se tornaram mães e como lidar com esse equilíbrio de manter o que ela era antes, o que não é possível, né? Mas a gente tenta ter esse equilíbrio de manter um pouco da nossa essência e se tornar mãe, mesclar com a maternidade. Eu acho que mais do que para as mães, é para a sociedade de uma forma geral, que precisa questionar esses papéis, essa maternidade compulsória, essa necessidade que se impõe à mulher de que ela precisa ser mãe uma vez que ela geste o que ela gere. Ela precisa assumir única e exclusivamente. Sim. Outro dia, eu sei que já está acabando, Não, mas fique enfim. tranquila, pode falar. Outro dia eu vi nesses rios do Instagram Sim, uma mulher encenando uma fala que seria considerada normal dentro do universo masculino. Ah, eu deixei meus filhos com o pai, porque eu tenho que trabalhar, né? sim, Eu tenho sim. que ter vida também. Exatamente. Né? E eu estava pensando em pagar R$ 200, mas sei lá se ele vai jogar futebol, vai Sim. gastar no churrasco esses R$ 200. Exatamente. E aí a própria atriz questionando do quanto é estarrecedor ouvir isso da boca de uma mulher. Exatamente. Mas por que mesmo? Eu vi a mesma coisa. Eu Você vi viu? um Reels no Instagram, mas foi um pouco diferente, onde a mulher mandava uma mensagem pro pai e falava assim, ó, já que você quer tanto a guarda, eu já passei pro seu nome, agora você busca ele aqui que eu vou precisar fazer uma viagem. E aí o pai questionava, meu Deus, você tá doida? Como assim? Eu não tenho tempo, eu não posso. Entendeu? Então, reorganizar a vida pra botar aquela criança Não e pode. tudo girar em torno dela, não dá. Não dá. Entendeu? Mas a gente consegue. A gente consegue. Porque tem o tem que ir, né? Exatamente. Então, eu acho que, como uma fala que eu deixo aqui para reflexão, é para a sociedade como um todo, de questionar esse lugar que eu ocupo enquanto mulher e você ocupa enquanto mulher, e por que que tem que ser esse lugar? Sim. Por que que eu não posso chegar mais para cá e ocupar outros lugares e as outras pessoas poderem ver a gente fazer isso, Exato. sem dizer, mas olha, a menina Sofia, mãe de Maria, Maria tá em casa, tá... Sem sabe? julgamento. Sem julgamento. Perfeito. Porque o homem está nesse lugar hegemônico de que não é julgado, etc e tal, e a gente Exato. fica aqui, né? Então, eu acho que a palavra que eu deixo aqui para a gente refletir é o questionamento dos papéis de gênero mesmo. Perfeito. Questionamento, sempre importante. Eu acho. É mais sobre pensar. E nós que somos mães, como a gente lida com isso com os nossos filhos e, no nosso caso, com as nossas filhas. Sim. E eu estava pensando assim, a Amanda, quando criança, ela não teve só... inclusive, ela nem gostava de boneca. Sim. Então, assim, era carrinho, era Legal. motorama, era bola, era jogo, era, né? Por uma Massa. necessidade dela. Sim. Ela Perfeito. pedia, né? As bonecas, brincar de boneca nunca foi o forte dela. Então, começar a questionar que isso não tem nada a ver com sexualidade. É papel de gênero construído Exatamente. socialmente, compulsoriamente a gente é convidado a se encaixar nesse Dentro lugar. dos padrões. E Sim. quando a gente foge um pouquinho, os apontamentos, né? Todo mundo aponta Começa. pra gente. E a gente cai na culpa, aí cai no adoecimento, aí cai na sobrecarga. E aí é uma bola de neve, né, Sofia?
porque a gente começa a cobrar. Sim. Nós, como pais, temos que ter esse olhar de desconstruir isso desde que a Isso, criança está em formação, desde que ela é exatamente. pequena. Exatamente. E as nossas crianças precisam aprender que a gente, além de mãe, a gente é sujeito, a gente é Sim, profissional, né? Então, não tem outro jeito que não explicando, chegando, explicando, sim, né? Explicando as verdades que ela dá conta de processar sim. dentro da faixa etária dela. Então, uma coisa é uma conversa com Maria, outra coisa é uma conversa com a Com a Amanda. Amanda. Mas a Vou gente faz chegar essas lá. diferenças. Exato. Enfim, queria te agradecer, Aninha, por ter topado o convite, por estar aqui comigo. Eu acho Mas, que não tinha pessoa melhor para falar sobre a maternidade, né? Acho que sua experiência, sua vivência é muito especial, muito importante. Eu admiro bastante. Sempre te admirei como mulher, mãe, profissional. Me espelho, né? que massa, Então é isso. Sophie. Queria te agradecer por estar aqui. E também pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem se vocês gostaram do vídeo também, porque a gente pode trazer mais episódios sobre a maternidade. E é isso. Obrigada, Aninha. Obrigada a você, Sophie. Obrigada pelo convite. Estou à disposição para a gente trocar essa ideia e foi muito massa te rever.